E, gente, nessa semana, a campanha do presidente eleito Lula entrou com 2 ações no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político e econômico. Em uma outra ação, o presidente eleito pediu que 2 filhos do presidente, Flávio e Eduardo Bolsonaro, além de outros apoiadores, também se tornem inelegíveis. A informação é do Caio Junqueira e esse agora é o tema do debate CNN que começa nesse momento. Participam neste sábado, então, a advogada Samantha Meyer, que é professora de Direito Constitucional, e o advogado Francisco de Almeida Prado, que é membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada por participarem aqui com a gente. Antes de mais nada, vamos então às nossas regras. Temos por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados, portanto, cada um dos dois vai ter 2 minutos para cada resposta. E para que eu não interrompa vocês, para que eu não seja indelicada, e eu não quero ser indelicada, temos uma sinalização que é a seguinte: quando o tempo estiver acabando, a minha imagem, como está agora, volta a aparecer na tela, combinado? Começamos, então, com a primeira pergunta para Samantha. Professora, qual que é o peso dessas ações neste momento de transição do governo? Elas acentuam a polarização política? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Muriel, boa tarde, doutor Francisco. Eu entendo que sim, né? Elas vão colocar mais lenha na fogueira num momento difícil. E eu acho que isso dificulta muito a governabilidade do presidente Lula, que ganhou com uma pequena diferença e agora é o presidente de todos os brasileiros. Então, levantar agora a elegibilidade do presidente da República, dos seus filhos, do vice-presidente, de deputados federais que foram eleitos com um número grande de votos, com certeza vai acirrar esse clima, né, de polarização, o que é ruim para um presidente que vai acabar de assumir a presidência da República, ainda mais com elementos que, ao meu ver, nessas ações, não dão fundamentos para se pedir a inegibilidade do presidente da República e dos seus aliados, porque são 2 ações, né? Uma que acusa de abuso de poder econômico e político o presidente da República, e a outra em que envolve o vice-presidente e os deputados federais e os filhos do presidente, em que se coloca que ele está tentando contra o Estado democrático de direito e contra a estabilidade democrática, que, ao meu ver, também não há fundamento, porque o direito de criticar e o direito de contestar é um direito que está assegurado na Constituição, dentro da liberdade de expressão, dentro do direito de petição. Então, eu acho que essa disputa ainda vai ficar mais intensa. Creio eu que o TSE, né, não vai dar seguimento a isso, até para a gente conseguir uma pacificação para que garanta a governabilidade do novo presidente da República, né? Mas a gente não pode esquecer que quem entrou com essa ação foi justamente o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente da República, que, ao meu ver, sem fundamentos, até porque na ação de abuso de poder econômico que ele imputa ao presidente da República é baseado numa PEC, e essa PEC foi aprovada pelo Congresso Nacional, inclusive aprovada com o apoio de parlamentares do próprio Partido dos Trabalhadores. Então fica difícil você acusar o presidente da República de abuso de poder econômico, sendo que esse abuso, em tese, foi feito com base numa PEC aprovada pelo Partido dos Trabalhadores. Repito agora a pergunta para o Francisco: qual é o peso dessas ações neste momento de transição de governo? Elas acentuam a polarização política? Bom, boa tarde, Muriel, boa tarde aos telespectadores e telespectadoras. Doutora Samantha, um prazer debater aqui sobre esse tema tão importante. Eu tenho uma visão um pouco diferente a respeito dessas ações. Me parece que são fatos graves que são trazidos nas ações. Claro que eles dependem de prova, então depende do desenrolar desses processos. Resumindo um pouco, como a própria doutora Samantha falou, são 2 ações. Em uma delas se discute o abuso de poder econômico e político, que são fatos ligados ao Auxílio Brasil, mas não se discute a aprovação do Auxílio Brasil. Portanto, não se discute a PEC em si, mas alguns equívocos, alguns erros, por exemplo, no cadastro, que foram levantados pelo Tribunal de Contas da União, que me parece que semana passada fez lá um estudo, encontrando mais de 3,5 milhões de equívocos nesses cadastros. Equívocos que levariam
a um pagamento de valores maiores a algumas famílias que se desmembravam em famílias unipessoais e ganhavam, sim, um valor maior nesses auxílios. Além disso, o anúncio de benefícios entre o primeiro e o segundo turno das eleições. A gente deve lembrar que, evidentemente, durante o processo eleitoral, o governo não está impedido de governar e deve continuar tomando as ações necessárias. Mas, a partir de um certo ponto, e é isso que vai ser discutido na ação, isso pode, o interesse eleitoral pode suplantar, se tornar mais importante do que aquele interesse em atender os anseios da população. Me parece que é isso que vai ser discutido com a produção de provas, com a regular instrução do processo, se esses erros foram propositais ou não, se o anúncio da antecipação de determinados benefícios teve por finalidade atender os interesses da população, ou se a finalidade principal foi um interesse eleitoral do governante atual, e aí, neste caso, poderia se configurar o abuso de poder político. Na outra ação, e aí a gente entra nesse tema delicado que a doutora Samantha falou, do direito de crítica, que de fato é importantíssimo e é defendido na nossa Constituição, mas o que se discute aqui, e para concluir, é essa dicotomia entre o direito de crítica ou a construção de uma estratégia de disseminação de notícias falsas ou de ataque às instituições. Acho que esse é o objeto do processo. E encerro aqui para não ultrapassar meu tempo nessa primeira pergunta. Vamos então para a segunda pergunta. Agora, dessa vez, eu começo com o Dr. Francisco. Uma dessas ações se baseia na acusação da utilização de máquina pública por Bolsonaro durante as eleições. O documento diz que o atual presidente concedeu ilegais benefícios financeiros aos cidadãos brasileiros durante o período eleitoral, com o objetivo de angariar votos e influenciar na escolha dos eleitores brasileiros. Como que o senhor enxerga, portanto, essa afirmação? Olha, como eu disse já na resposta à primeira pergunta, os fatos me parecem bastante graves. E a ilegalidade ou não da concessão desses benefícios está intimamente ligada à finalidade em razão da qual eles foram instituídos ou antecipados. Então, é claro que acende uma luz vermelha, ou pelo menos uma necessidade de maior averiguação, quando eu tenho, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, atos do presidente da República que fogem um pouco daquilo que seria comum ou ordinário. E aí a antecipação de benefícios, a criação de um programa novo de renegociação de dívidas pela Caixa Econômica Federal, com relação ao Auxílio Brasil, na petição inicial, a acusação de que foram incluídas, a informação, né, de que foram incluídas, parece que 500 mil novas famílias neste período das eleições, nesse período crítico entre o primeiro e o segundo turno das eleições, e a peça é cuidadosa ao dizer que em nenhum momento questiona a existência do programa ou a importância desse programa, mas talvez não, o que a peça alega é que há aí um desvio de finalidade e um oportunismo no aumento desses benefícios exatamente neste período entre o primeiro e o segundo turno das eleições. A prova deve ser produzida no curso do processo, não há uma prova cabal, porque essa prova é difícil, então isso tem que ser feito através de provas documentais. Acho que é ônus da defesa do atual presidente demonstrar os fundamentos e as razões pelas quais esses benefícios foram aprovados, e da acusação mostrar que a finalidade ali foi uma finalidade eleitoral, que é o que o momento de concessão desses benefícios, em princípio, sugere. Mas isso não está comprovado, isso é o que vai ser discutido no curso dessa ação de investigação judicial eleitoral, que é uma ação judicial que tem ampla instrução probatória, ou seja, as duas partes vão poder produzir seus argumentos, produzir provas, e a partir daí é que se vai verificar se houve ou não um desvio de finalidade, que no fim das contas é isso que está em discussão, se todos esses benefícios foram concedidos com a finalidade de suprir necessidades da população, ou se a finalidade principal foi eleitoral, e aí até um custo depois posterior à eleição para toda a população.
Repita a mesma pergunta agora para a professora Samanta. Uma dessas ações, então, se baseia na acusação da utilização da máquina pública por Bolsonaro durante as eleições. O documento diz que o atual presidente concedeu ilegais benefícios financeiros aos cidadãos brasileiros durante o período eleitoral, com o objetivo de angariar votos e influenciar na escolha dos eleitores brasileiros. Como que a senhora, então, enxerga essa afirmação, professora? Bom, eu acho que o doutor Francisco colocou muito bem que tudo isso vai depender de um amplo contexto probatório para demonstrar efetivamente se houve ou não desvio de finalidade. O que eu acho que é importante a gente analisar no primeiro momento é que esses benefícios foram garantidos por meio de uma proposta de emenda à Constituição. E como uma lei abstrata e genérica, ela coloca que esses benefícios devem ser concedidos entre julho a dezembro, ou seja, elas dão uma discricionariedade para o chefe do executivo do momento de concessão desse benefício ou não. Portanto, a princípio, eu não consigo ver ilegalidade nisso, uma vez que a norma estabeleceu um prazo de julho a dezembro de 2022. Agora, se vai ser concedido antes do primeiro turno ou segundo turno, é uma discricionariedade que a lei deixa abertamente ao chefe do executivo. Também nós temos que analisar que esses benefícios foram concedidos com a declaração de um estado de emergência, tendo em vista duas situações bastante graves pela qual o nosso país passou. Não só a pandemia do Covid, como a questão da guerra da Ucrânia, que teve influência nos aspectos econômicos do nosso país. Portanto, seria ingenuidade de nossa parte não acharmos também que essa PEC foi aprovada tanto pelo Congresso Nacional, com vistas também a fins eleitorais, né? Quem que não quer aprovar um benefício para o cidadão de aumentar o Auxílio Brasil, de conceder ajuda aos caminhoneiros e aos taxistas, né? Agora, o que essa ação vai ter que provar é que efetivamente o presidente da República agiu na ilegalidade. A ilegalidade eu não vejo, a princípio, porque tinha uma autorização da norma que era a própria emenda à Constituição, não é? E então essa ilegalidade, a princípio, eu acho que está descartada. Agora, problemas no cadastro, será que é responsabilidade do presidente da República? Será que a gente não tem que punir quem fez esses cadastros de maneira equivocada? E a gente sabe que isso não é um problema de agora, é um problema que já vem acontecendo nessa irregularidade de cadastros e de documentação. Também eles têm um determinado aspecto da ação que eles falam da questão do programa Emprega Mais Mulheres. Olha, esse programa veio de uma medida provisória que depois foi convertida em lei pelo próprio Congresso Nacional. Ou seja, me parece que todos esses benefícios, ainda no momento de contexto de eleição, foram feitos todos com base na PEC ou em leis vigentes. Começa agora a terceira rodada de perguntas do nosso debate com a professora Samanta. Professora, falando agora sobre a possibilidade de avanço dessas ações no Tribunal Superior Eleitoral. Qual que é a chance, de fato, na sua percepção, do TSE considerar no futuro Bolsonaro inelegível? Olha, acho que como o doutor Francisco bem colocou, tudo vai depender do arcabouço probatório para demonstrar que efetivamente o presidente da República agiu com a finalidade de alterar o processo eleitoral. Eu, a princípio, não consigo ver isso com base, pelo menos na primeira ação, que diz respeito ao abuso do poder econômico e político, que o presidente tenha agido dessa maneira. Pelo contrário, a lei lhe dava essa liberdade e aí o presidente da República age com discricionariedade, ou seja, baseado em conveniência e oportunidade do momento de concessão ou não. São afirmações bastante genéricas e que se não for, e a quem vai caber provar isso é a quem está acusando, ou seja, quem entrou com a ação, né? E eu acho, a princípio, muito difícil demonstrar esse desvio de finalidade, uma vez que ele estava amparado na PEC e nas leis. A segunda ação também é bastante delicada, em que abrange os filhos, o vice-presidente, a deputada Carla Zambelli, em que estabelece que eles agiram contra o Estado Democrático de Direito por questionarem o resultado dos institutos de pesquisa. Eu não consigo ver o questionamento a pesquisas que demonstraram resultados tão díspares do que as urnas mostraram como atentar contra o Estado Democrático de Direito. Eu acho que
todo o tipo de fiscalização e de transparência nos institutos de pesquisa é necessário para a própria consolidação do Estado Democrático de Direito. Discutir se as urnas têm que ser auditáveis, se o voto tem que ser impresso ou não, eu acho que tudo isso faz parte da democracia. Eu acho que ultimamente a gente tem dito muito atentado contra o Estado Democrático de Direito, mas é preciso a gente recordar que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a liberdade de expressão. Sem liberdade de expressão, eu não tenho um Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito é aquele no qual prevalece a vontade da maioria, mas não se mata a minoria. Eu tenho um direito de oposição, até por isso que os parlamentares têm imunidade para fazerem mais uso da liberdade de expressão, de criticar o governo, com uma certa proteção vinda da própria Constituição. Quer me parecer que, se não tiver um arcabouço de provas muito consistentes, o que eu acho muito difícil de se conseguir, para provar que efetivamente houve o dolo do desvio de finalidade, eu acho que essa ação não levará à inegibilidade do presidente da República. Agora eu faço a mesma pergunta para o doutor Francisco, falando sobre essa possibilidade de avanço dessas ações no Tribunal Superior Eleitoral. Qual que é a chance, de fato, na sua percepção, do TSE considerar no futuro Bolsonaro inelegível? Bom, essa, como disse a doutora Samanta, é uma pergunta difícil de ser respondida, mas acho que a gente tem alguns elementos. Primeiro, me parece que as ações reúnem as condições suficientes para que tenham andamento, que passem por uma regular instrução. Os fatos narrados são graves, claro que dependem de uma instrução probatória, mas me parece que há gravidade nos fatos, e aí é uma pequena discordância com relação à doutora Samanta, não de negar a existência de uma margem de liberdade do chefe de executivo de como executar um determinado programa, que é a tal da discricionariedade, quer dizer, uma vez aplicada em lei, uma parte dessa decisão caberia ao chefe do executivo. Mas parece que essa discricionariedade, essa liberdade não é absoluta. Ela é condicionada pela finalidade da norma, e aí eu acho que esse é exatamente o ponto que vai ser debatido nessa ação. Porque a questão do cadastro, por exemplo, que tinha sido citada, as falhas de cadastro, o que se diz na ação é que havia elementos muito claros demonstrando essas falhas e que o governo teria feito vistas grossas para essas falhas, esperando o fim das eleições para tomar alguma providência. Isso vai ser matéria de instrução, isso é o que está dito na inicial, precisa ser comprovado. Mas há uma série de fatos, e não apenas com relação ao Auxílio Brasil, mas programas da Caixa Econômica Federal, mudança de regra de concurso público da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, antecipação de auxílio a caminhoneiros, que são justamente, tipicamente, em sua grande maioria, apoiadores típicos do atual presidente, né? Então, eu acho que são fatos que precisam de uma apuração profunda. Com relação à outra ação, e eu tinha começado a falar um pouco sobre isso, acho que há uma diferença entre a liberdade de expressão, o direito de crítica, o direito de discutir o aprimoramento do sistema de votação eletrônico, isso me parece que é inquestionável. Mas daí há uma diferença que às vezes é tênue, mas nem sempre é, entre exercer o direito de crítica ou eu criar uma campanha de desinformação, uma campanha de ataque à credibilidade do sistema de votação, muitas vezes com notícias falsas, espalhando um certo temor na população para tirar a credibilidade do processo eleitoral. Isso que é objeto da segunda ação e que me parece que tem potencial, pelo menos, para levar à inelegibilidade, tudo a depender, evidentemente, da instrução processual. Doutor Francisco, a gente começa agora a quarta rodada com o senhor. Na própria ação contra o presidente Bolsonaro, há um reconhecimento de que parte das medidas adotadas durante a campanha foram tomadas em favor dos brasileiros. Como esse fato pode, então, impactar a decisão do TSE? Eu acho que aí foi uma preocupação genuína e relevante e importante do autor da ação de dizer justamente que não se está discutindo a existência desses projetos, não se está discutindo a existência do auxílio, que é um auxílio importantíssimo e necessário, especialmente num ano pós-pandemia, em que as famílias precisavam dessa ajuda. E aí é que chega esse limite delicado, que é o que será objeto da instrução. Então, uma vez concedidos alguns desses benefícios, eles são legítimos,
são legais e necessários. Agora, como eles foram distribuídos e algumas alterações que acompanham o calendário eleitoral e feitas de acordo com o interesse eleitoral, podem, em tese, comprovar aqui um desvio de finalidade na concessão desses benefícios. E aqui a gente tem que diferenciar o que é o benefício, o que é a execução desse benefício. Então, a questão das falhas do cadastro, de transformar uma família em 2, 3, isso acabou acontecendo, não diretamente pelo governo, mas o que se diz é que não houve a devida fiscalização. A inclusão de novas famílias entre o primeiro e o segundo turno em um número bastante relevante também é outro ponto a ser considerado, assim como antecipações feitas apenas em outubro deste ano de alguns benefícios e que não se verifica em nenhum outro mês do ano. Então, você tem uma anormalidade na gestão pública que acompanha o calendário eleitoral. Não é fácil essa comprovação, acho que depende e também depende das justificativas a serem apresentadas pelo governo para essas antecipações, justificativas que não podem ser apenas o calendário eleitoral. É evidente que boas ações de qualquer governante revertem em benefícios eleitorais, não há dúvida disso. Agora, o que não se pode é atuar na gestão pública apenas com essa finalidade, ou tendo esta finalidade como a mais importante. Enquanto a finalidade é atender os anseios da população, e essa é a finalidade principal, nós estamos no campo da legalidade. Quando o interesse eleitoral se sobrepõe a essa finalidade e com possíveis impactos futuros, inclusive no orçamento público, aí a gente começa a ter um problema e chegar perto desse desvio de finalidade. Samanta, repito agora o questionamento para a senhora. Na própria ação contra o presidente Bolsonaro, há um reconhecimento de que parte das medidas adotadas durante a campanha foram tomadas em favor dos brasileiros. Como que esse fato pode impactar na decisão do TSE? Eu acho que o reconhecimento da ação de que foi a favor dos brasileiros é algo que a própria PEC estabelece. Eu só vou discordar, e eu acho que o meu colega colocou muito bem, essa questão de como é que vai comprovar a responsabilidade do presidente da República, porque a maneira com que a PEC foi escrita, ela dá uma grande liberdade para o chefe do Executivo. A PEC 123, quando ela estabelece a própria concessão do benefício dos taxistas, ela coloca que cabe ao Poder Executivo criar o cadastro, estabelecer a forma de pagamento. A única coisa que ela coloca é que tem que ser no prazo de julho a dezembro. Se a lei estabelece como limite julho a dezembro, o chefe do Executivo tem como discricionariedade dar isso em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Qualquer mês que ele venha a dar esse benefício, ele está dentro do limite do parâmetro estabelecido pela lei. O que ele não poderia, aí sim ele incidiria numa ilegalidade, é dar isso em janeiro. Tá? Mas o presidente da República se deu em outubro, que é o mês eleitoral, foi uma discricionariedade dele dentro dos limites estabelecidos por essa lei. Porque a gente não pode negar que essa PEC, ela tem um impacto no processo eleitoral para todos, inclusive para os parlamentares que votaram a favor dela, dando benefícios para os cidadãos diante de uma crise, de pandemia, de guerra, e justamente no período de 6 meses no qual ocorrem as eleições. Mas o presidente da República, dando isso em outubro, ele cumpriu os parâmetros estabelecidos pela Constituição. Eu acho que a grande dificuldade disso é você provar que ele fez isso com o intuito de efetivamente alterar o resultado das eleições e não em simples cumprimento aos parâmetros estabelecidos ali, nem pela lei, pela própria Constituição, porque foi uma alteração feita pela PEC. A questão dos cadastros, se houve erro ou não, vai ter que se comprovar que não havia mecanismos, não é, para evitar essas distorções ou que não foram tomadas as medidas para se apurar essas irregularidades, porque isso também leva um certo tempo. Eu não sei se é imediato a apuração dessas irregularidades. Talvez no momento em que as eleições ocorreram, o presidente não tivesse ciência dessas irregularidades. Eu acho que a grande dificuldade, por isso que eu acho que é uma ação temerária, é você comprovar que a finalidade foi essa, sendo que a lei te deu uma abertura tão grande ao presidente da República. Professora Samanta, a senhora agora tem 2 minutos para as considerações finais.
Bom, eu acho que essas duas ações propostas pelo PT nesse momento de grande instabilidade acaba tendo um efeito muito ruim para o país e principalmente para um presidente eleito que vai começar um governo com uma oposição forte, né? Essa ação só vai aquecer mais essa polaridade, o que é ruim, porque você pensar que você quer tornar o seu adversário político inelegível, né, não vai ser visto com bons olhos pela oposição. Acho que essas ações, ao meu ver, né, claro que depende de todo um arcabouço probatório, são temerárias, porque a PEC deu uma grande amplitude e liberdade para o chefe do executivo no que diz respeito aos benefícios concedidos aos cidadãos, e ela foi aprovada com consentimento do Congresso Nacional. Acho a segunda PEC também, acho a segunda ação também bastante temerária, né, de dizer que esses parlamentares estavam definitivamente contra o Estado Democrático de Direito por dois motivos. Não só pela questão da liberdade de expressão, do direito de oposição, mas por estar abordando parlamentares que desfrutam de uma imunidade, ou seja, de mais liberdade de expressão do que os cidadãos comuns, até porque a lei que estabelece os crimes contra o Estado Democrático de Direito, ela faz uma salvaguarda ao direito de crítica, de manifestações, inclusive de greve contra determinados aspectos. Eu acho que isso faz parte do jogo democrático, não é? Talvez de uma forma mais incisiva ou não, mas dizer que aí você está destruindo o Estado Democrático de Direito, eu acho que é bastante forte, né? E isso vai ter que ser comprovado nos autos desse processo, que vai seguir, né, a ampla defesa, contraditória, e vai caber ao TSE a decisão final. Doutor Francisco, agora é a sua vez. 2 minutos para as considerações finais. Obrigado, Muriel. Obrigado, doutora Samanta. Um prazer ter esse bate-papo aqui. Eu não vejo, já iniciando com uma discordância, eu não vejo essas ações como temerárias, pelo contrário, me parece que são fatos graves que necessitam apuração. Não vejo isso como algo que vá colocar lenha na fogueira da polarização, que é um fato, é um problema hoje no nosso país, que eu acho que espero que a gente avance para ter diálogos como esse que nós estamos tendo aqui, de uma forma técnica e respeitosa, mas eu não vejo essa ação, as duas ações eu vejo como fatos graves que necessitam apuração, que foram levadas ao fórum competente, né, à instância competente, que é o Poder Judiciário, que não tenho dúvida que irá conduzir essas ações da melhor forma possível, com todas as garantias do contraditório e da ampla defesa de ambos os lados. Então, acho que há entre a ampla liberdade conferida pela PEC, eu reconheço que foi uma liberdade bastante grande, e as questões específicas que são apontadas na ação, de falha na execução, ou aumentos coincidem com esse calendário eleitoral, acho que são questões que precisam de fato ser apuradas. Com relação à segunda ação, vou chamar aqui de segunda ação, aquela que discute o uso indevido dos meios de comunicação social, aí o que se precisa comprovar é justamente a existência de uma estratégia orquestrada de ataque às instituições. Me parece que aí é algo muito diferente do direito de crítica. É uma estratégia pensada, e para mim aí é o conceito de fake news, que são campanhas orquestradas para disseminar informações falsas, para atacar a credibilidade ou de uma pessoa, ou de um órgão, ou de uma instituição. Me parece que esse que é o objeto da ação, que precisa ser analisado com bastante cuidado. Nós conversamos então com a advogada Samanta Meyer, professora de Direito Constitucional, e com Francisco de Almeida Prado, membro fundador da Abradep. Obrigada pela participação de vocês, uma ótima tarde e um bom fim de semana. Obrigada.